Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso para o 7º ano, aula 8, as 4 matrizes da religiosidade brasileira. Muito bem, quando falamos em ensino religioso como área de conhecimento, ou seja, não é catequese, proselitismo nem doutrinação, a disciplina tem como objetivo fomentar o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. Mas, quando falamos em diversidade, quais são as religiões que formam essa diversidade brasileira? Você sabe? Não esqueça de pegar o seu caderno, lápis e caneta, não só para anotar suas dúvidas, mas também porque iremos fazer algumas atividades durante a aula e você vai precisar anotar. Muito bem. Vamos retomar um pouco do que trabalhamos nas aulas anteriores. Então, em nossa última aula, estudamos os rituais de passagem de algumas tradições religiosas e analisamos a função dos rituais de passagens, bem como as suas características. O objetivo desta aula é conhecer as 4 matrizes religiosas que estão na base daquilo que podemos chamar a origem da religiosidade brasileira. E agora eu quero fazer algumas reflexões com vocês. A primeira delas é, como é formada a religiosidade do povo brasileiro? Você sabe? Quais são as religiões que formam a diversidade cultural do Brasil? Você conhece um pouco da história da formação do povo brasileiro? De onde vieram as influências? Isso tudo nós vamos discutir durante a nossa aula. Outra questão para você pensar. Existe alguma religião tipicamente brasileira? Você sabe? Alguma religião que nasceu aqui no Brasil? O que é sincretismo religioso? Muitas vezes, nesse contexto brasileiro de diversidade, usamos a palavra sincretismo. Você sabe o que é isso? Essas reflexões vou deixar aqui para você ir pensando durante a aula e vamos tentar respondê-las na medida do possível. Bom, qual é a primeira religião no Brasil? Por aqui é que nós iniciamos essa reflexão sobre as 4 matrizes. Então eu já denunciei que existem 4 matrizes. Mas qual é a primeira religião no Brasil? Anota aí no teu caderno. Aí a gente vai ver se você acertou ou não. Qual será a primeira religião no Brasil? Eu tenho uma ideia do que vocês estão imaginando. Vamos descobrir? Vamos descobrir juntos? Então, por mais que durante muito tempo tenha sido negada, a religiosidade indígena, a cultura dos povos indígenas é a primeira matriz religiosa no Brasil. Os povos indígenas, em toda a sua riqueza, em toda a sua diversidade, possuíam e possuem uma enorme variedade de religiosidades, visto que são muitos povos com costumes e dialetos diferentes. Cada povo brasileiro possui uma religiosidade diferente, ainda que ela tenha algumas coisas em comum. Também vamos falar disso logo a seguir. Agora, temos que fazer uma pausa aqui. O conceito de religião adotado pelo Ocidente, ou seja, do nome latim religar, religiare, religar ao Criador, não se aplica totalmente à espiritualidade indígena, pois, na cultura indígena, o sagrado é um sagrado natural, ligado aos ancestrais. Então, se na religião monoteísta ocidental, vamos dar nome islamismo, cristianismo e judaísmo, você tem que religar ao Criador, ou seja, ao transcendente. Nos povos indígenas é uma conexão com a natureza, é um sagrado natural e com o espírito dos ancestrais, dos antepassados. Mas usamos esse nome, então, religiosidade, espiritualidade indígena. Outro detalhe é que quando você fala de religiosidade indígena, você tem que dizer de qual povo você está falando. Afinal de contas, como vemos aqui no mapa, no sul temos os Guarani, Caigangue, lá no nordeste tem outros povos como Tucano, Ticuna, no meio aqui tem o Xingu, os Chavantes, enfim, há uma diversidade de povos e cada um desses povos possui uma diversidade religiosa também. Outra coisa que não existe índio. Índio é um nome inventado pelo colonizador. São povos nativos. No máximo, aceitamos o nome indígena.
Então, povos nativos, povos primeiros, povos primevos, porque vieram antes, povos originários, também não há tribo, são nações indígenas, ok? Cada povo com sua religiosidade, mas todos têm uma coisa em comum, o culto à natureza e nos ancestrais o seu sagrado. Então, quer dizer, apesar de haver uma diversidade de povos indígenas, todos eles têm uma coisa em comum, o culto à natureza, um sagrado natural e um profundo respeito ao espírito dos seus ancestrais. Dito isso, vamos fazer aqui uma primeira atividade para ver se já aprendemos alguma coisa. Responda as questões. Número 1. O Brasil é um país com uma grande diversidade religiosa. A primeira matriz religiosa no Brasil foi a indiana. B, cristã. C, indígena. Um tempinho aí para vocês copiarem, escolherem a alternativa correta e já voltamos com a resposta.
voltamos respondendo a questão aqui. O assunto são as 4 matrizes. Então, o Brasil é um país com uma grande diversidade religiosa. A primeira matriz religiosa no Brasil foi a letra A, indiana, B, cristã, C, indígena. Qual você marcou? Qual seria a correta? Vamos lá. A indiana? Não. Embora deram o nome de índio aos indígenas no Brasil por conta daquela história que os portugueses se perderam dando a volta na África e chegaram até a Índia, por isso deram o nome de índios. Hoje em dia os professores de história já procuram desconstruir essa ideia. Eles vieram mesmo invadir o colonizador. E então a religião indiana? Não é. A letra A está errada. A cristã? Não. Afinal de contas, quando o cristianismo veio para o Brasil, aqui já haviam povos. Os povos indígenas, com sua riqueza cultural e com a sua religiosidade. Logo, a alternativa correta é a letra C, indígena. Então, a primeira matriz religiosa no Brasil, letra C, indígena. Só com isso já começamos a desconstruir um pouco da história convencional. Muito bem. Matriz ocidental. Então, qual é a segunda matriz religiosa no Brasil? O cristianismo católico, porque ele veio de Portugal e de Espanha com o colonizador. Então, começou um processo de conversão dos indígenas nas chamadas reduções jesuíticas. Bem, ainda que para a teologia o cristianismo tenha sua origem no Oriente, Jesus era um judeu e Jesus viveu ali na região do Oriente Médio, o cristianismo enquanto instituição religiosa surge com a Igreja Católica, em Roma. E mais do que isso, para o Brasil, o catolicismo, o cristianismo, vem de Portugal e da Espanha já romanizado, ou seja, já vem como um legado ocidental. Tem um autor chamado Jostengardem, famoso pelo livro O Mundo de Sofia, mas ele também tem um outro livro sobre as religiões, onde ele separa. Religiões ocidentais são aquelas que são lineares, mesmo tendo origem oriental. Então, judaísmo, islamismo e cristianismo são religiões que acreditam em Gênesis e Apocalipse, começo, meio e fim. As religiões orientais têm a característica de ser cíclico. Tudo é reencarnação, ciclos que se repetem. Então existem características de religiões orientais que o islamismo, o judaísmo e o cristianismo não têm. Por isso ele é considerado, para a ciência da religião, uma religião ocidental, ou seja, ela foi ocidentalizada a partir da romanização. Muito bem, então houve a cristianização dos indígenas nesse contato entre a religião do colonizador e a religião dos povos nativos. No período colonial e imperial, o cristianismo enquanto matriz religiosa se difundiu por meio das missões jesuíticas e da devoção aos santos e santas do chamado cristianismo popular. Leonardo Boff, um grande autor brasileiro, fala que a maior criação cultural do Brasil foi o cristianismo popular, que mistura sincretismo, já respondendo à questão, é um pouco isso, essa mistura de elementos, de influências de algumas religiões, construindo uma nova religiosidade. Vamos responder aqui mais uma atividade. Muito bem, responda as questões. A segunda matriz religiosa veio para o Brasil da Europa, Ocidente, junto com o colonizador, e foi a matriz A, indígena, B, africana, C, cristã. Um tempo para vocês copiarem, escolherem a alternativa correta e logo mais voltamos com a resposta.
voltamos aqui respondendo a nossa questão sobre as 4 matrizes da religiosidade brasileira. Já falamos da primeira matriz, que é a matriz indígena, e estamos falando da segunda matriz religiosa. A segunda matriz religiosa veio para o Brasil, da Europa, ou seja, do Ocidente, junto com o colonizador. E foi a matriz A, indígena, B, africana, C, cristã. Bom, A, indígena não, porque indígena é a primeira matriz, então não é a segunda, é a primeira matriz que já estava aqui. B, africana, nesse momento ainda não. Então a resposta correta é a letra C, a religião cristã, que é de matriz ocidental, porque veio da Europa. Acertou? Até que tudo bem? Está gostando dessa aula? Vamos em frente. Matriz africana. A terceira matriz religiosa introduzida no Brasil foi a matriz africana, que veio com os negros escravizados. Ninguém é escravo, as pessoas foram escravizadas. E trouxe a crença nos orixás, entre outras formas de religiosidade praticada na África. Inclusive, muitos negros que vieram para cá eram islâmicos, eram da religião muçulmana. Então não veio só a crença nos orixás, também veio a crença em Alá, no profeta Muhammad e no islamismo. No Brasil, os negros escravizados de vários povos diferentes, como os Bantô, Nagô, Gê, Yorubá, entre outros, reunidos nas senzalas, resistiram ao processo de escravidão, criaram a capoeira, os quilombos e lutaram, né? Quem libertou os negros da escravidão não foi a Lei Áurea, a Princesa Isabel, foram os próprios negros lutando e resistindo. E lá nas senzalas eles mantiveram sua cultura, sua religiosidade nos orixás. Então, deu-se no Brasil origem à crença nos orixás, que são entidades que representam a energia e as forças da natureza. Cada orixá representa uma energia ou uma força da natureza. Lá na África, cada orixá era de uma região, quase como na mitologia grega. Eles estão, inclusive, dessa época, a crença nos orixás. Mas, vindo para as senzalas, eles criaram, então, o candomblé, que é uma religião de matriz africana, baseado no culto aos orixás. Então, cada um deles possui uma personalidade. Cada orixá possui uma personalidade. Habilidades, preferências de rituais, pratos de comida. Numa outra aula, nós vamos ter os alimentos sagrados e poderemos falar, então, das oferendas para os orixás. Fenômenos naturais específicos para cada orixá, conferindo-lhes identidades distintas. Então, o candomblé e a umbanda são religiões que mais se destacam no Brasil dentro da matriz africana. O candomblé gira em torno do culto aos orixás e a umbanda aglutina, junta, elementos do xamanismo, cristianismo, candomblé e espiritismo. Interessante pontuar que o candomblé surge então com o culto aos orixás. O lugar sagrado é o terreiro e tem o babalorixá e ialorixá, que são os líderes religiosos. Mas, aqui no Brasil, depois que já havia todo esse movimento de construção cultural, um jovem marinheiro começou a incorporar, a ter uma fala diferente, foi num centro espírita kardecista e quis incorporar um caboclo. Lá não foi permitido, não foi aceito, porque no espiritismo de Allan Kardec é ou espírito de luz ou espírito de trevas. Bom, foi num terreiro de candomblé. Lá também não foi aceito, porque era um xamã, um pajé, um caboclo. Então, como não foi aceito no candomblé, porque lá eram só os orixás, ele fundou um terreiro de umbanda. Terreiro, tenda ou roça de umbanda. Aonde? Agora tem os espíritos dos xamãs, dos pajés, dos pretos velhos, dos ciganos, dos boiadeiros, ou seja, a umbanda se construiu com uma religião tipicamente brasileira, juntando elemento de outras religiões. Aqui temos algumas imagens, então, de umbanda e de candomblé, sempre de roupa branca, lembrando a paz. O lugar sagrado das religiões de matriz africana são os terreiros, que merecem ser respeitados como qualquer outro lugar sagrado. Nossa herança cultural e religiosa africana é notória e pode ser percebida no sincretismo religioso entre santos e orixás. Muitos santos da Igreja Católica têm relação com os orixás do candomblé. Por exemplo, Ogum é São Jorge, Nhançã é Santa Bárbara, e assim sucessivamente os orixás têm relação com os santos e santas da Igreja Católica. E também numa série de elementos da nossa língua, falamos muitas palavras africanas, dos nossos hábitos alimentares,
e das nossas crenças, como as curandeiras lá, que fazem aqueles benzimentos. Tudo isso tem a ver com a matriz africana e também indígena. Vamos fazer aqui mais uma atividade para ver o que vocês aprenderam. 3. A terceira matriz religiosa no Brasil é a africana e deu origem às religiões como Umbanda e Candomblé, que tem como característica o culto aos. Letra A, deuses gregos. Letra B, orixás. Letra C, espíritos. Vamos dar um tempo para vocês copiarem esta questão e logo mais voltamos com a resolução.
Voltamos aqui com a nossa aula sobre religiões, sobre as 4 matrizes que formam a religiosidade brasileira. Indígena, religião dos nativos; ocidental, religião do colonizador, o cristianismo; africana, que é onde estamos agora. Então, a terceira matriz religiosa no Brasil é africana. Deu origem às religiões como Umbanda e Candomblé, que tem como característica em comum entre as duas o culto aos A, deuses gregos; B, orixá; C, espíritos. Bom, deuses gregos não é, os deuses gregos são da mitologia grega. Orixá será? Ou espíritos? Então a resposta correta é B, os orixás. Alguém poderia dizer, mas na Umbanda também tem culto aos espíritos. Mas elas surgem enquanto matriz africana, tendo em comum o culto aos orixás, que também são cultuados na Umbanda. A conversa de espíritos é depois. Num primeiro momento, então, terceira matriz que deu origem às religiões de matriz africana, tem como característica, letra B, o culto aos orixás. E aí, acertou as questões aí? Como é que você foi? Está gostando dessa aula? Vamos em frente para a última matriz. Então, a quarta e última matriz religiosa, quarta, última, mas não menos importante, é a matriz oriental. A quarta matriz. E ela veio para cá no processo de imigração. Então, quando os imigrantes vieram, japoneses principalmente, mas outros indianos, chineses, existem muitas religiões orientais no Brasil, mas a mais conhecida é o budismo. Inclusive, existe mais de um tipo de budismo, como há mais de um tipo de cristianismo. Cristianismo católico, pentecostal, evangélico, espírita, umbandista. Então, temos também vários budismos. O budismo chinês, do templo Changchun, tem em Foz do Iguaçu, só para dar um exemplo. O Zen budismo japonês, o budismo tibetano da santidade Dalai Lama. Bom, além do budismo, no Brasil nós também encontramos o movimento Hare Krishna, que é uma religião hinduísta, o próprio hinduísmo, Seichonoye, a igreja messiânica, entre outras. Então temos uma série de religiões orientais. Essas religiões orientais, em geral, falam de reencarnação, karma, dharma, energia pessoal, meditação, são todas muito ligadas à meditação. Então, temos aqui uma imagem de vários Budas, o Buda mais gordinho, que é o Buda chinês, o Buda indiano, a ideia das flores. Numa outra aula nós falamos, então, sobre o Hana Matsuri, que é uma festa budista, mas aqui o importante é sabermos que a quarta matriz religiosa que influencia a religiosidade brasileira é a matriz oriental. As religiões orientais também são chamadas de filosofias de vida, como é o exemplo do taoísmo, confucionismo e shintoísmo. Tao significa literalmente o caminho. Então ele não está preocupado com a vida após a morte, com deuses, inferno e céu. Está preocupado com uma ética de vida, por isso o taoísmo também é chamado filosofia de vida, embora seja uma religião oriental. Confucionismo, Confúcio era considerado um filósofo e ele falava de uma ética de bem viver. O shintoísmo já era uma religião mais espiritual, mas também considerada filosofias de vida. Enquanto as religiões ocidentais estão ligadas a Deus, a crenças, a fé, a morte, a céu, paraíso, eternidade, as religiões orientais estão mais preocupadas com a ética, com a retidão da vida, com procedimento baseado em valores e disciplina. Por isso, então, também são chamadas de filosofias de vida. Aqui mais uma atividade para vermos o que você aprendeu até agora. Quarta atividade. A quarta matriz religiosa no Brasil é oriental. Por causa de suas características, também são chamadas de letra A, doutrinas religiosas. Letra B, orientalistas. Letra C, filosofias de vida. Vamos dar um tempo para vocês copiarem a alternativa, escolher qual é a alternativa que você considera correta e logo mais voltamos com a resolução desta questão.
Voltando com a resolução da nossa questão sobre as matrizes fundacionais que dão origem à religiosidade brasileira. Primeira matriz indígena dos povos nativos, segunda ocidental, cristã, que veio com portugueses e espanhóis, terceira africana, que deu origem a candomblé, umbanda e outras formas de religiosidade de matriz africana, e a quarta matriz, a matriz oriental. E por causa das suas características, ela também é chamada de A, doutrina religiosa, B, orientalista, C, filosofias de vida. Qual foi a alternativa que você marcou? A, B ou C? Vamos responder juntos. Letra A, doutrinas religiosas? Não, a palavra doutrina ela é mais apropriada para o cristianismo, islamismo e judaísmo, porque eles têm um código doutrinário. Orientalistas é um nome usado para falar de tudo que vem do Oriente, mas não é correto. Então, A e B estão erradas. Logo, a resposta correta é a letra C, filosofias de vida. Ainda que para a história da filosofia ocidental, vão dizer que a filosofia surgiu na Grécia, com os gregos, e lá a democracia, a política, a língua escrita, a moeda, a gente estuda nos livros de filosofia, que a filosofia surgiu na Grécia Antiga e é produto do Ocidente. Porém, existem pensadores e professores orientalistas que falam de uma filosofia oriental ligada ao confucionismo, shintoísmo, taoísmo e também ao budismo. Muito bem, agora saímos um pouco aqui do contexto religioso e vamos falar das leis que subsidiam esse pensamento. Então, o Estatuto da Igualdade Racial diz no artigo 23, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício aos cultos religiosos garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Logo, as igrejas, os templos, terreiros de umbanda e candomblé, centros espíritas, não importa. Você tem que respeitar o local de culto e a liberdade religiosa do outro, e está na lei. Artigo 24. O direito à liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício de cultos religiosos de matriz africana. Interessante ter que ter uma lei para dizer que a gente precisa respeitar a religião de matriz africana. Se a gente conhece bem a própria religião, ou pelo menos a ética e a cidadania, respeitamos a liberdade religiosa do outro. Artigo 26 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que rege a educação brasileira. O ensino da história levará em conta contribuições das culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e europeia. Faltou apenas aqui falar das orientais, mas nesse momento talvez não estava assim tão relevante. Bom, de qualquer forma está na LDB que toda a disciplina, principalmente quando for trabalhar a história do Brasil, que é o nosso caso aqui nesse momento do ensino religioso, levar em consideração a matriz indígena, africana e europeia. Tratar da diversidade religiosa do Brasil, além de implementar o exercício da cidadania, fomenta o conhecimento, fomenta o respeito, ampliando nossos horizontes enquanto cidadãos conscientes de seus direitos e deveres numa sociedade democrática e republicana. No espaço público todos são iguais, todos têm os mesmos direitos. E uma última atividade aqui para coroar nossa aula. Atividade 5. O Estatuto da Igualdade Racial afirma no artigo 23 que é inviolável a liberdade de: letra A, consciência e crença; letra B, atacar as religiões; letra C, profanar os templos. Um tempo para vocês copiarem, escolherem a alternativa correta e, na sequência, voltamos com a resolução desta atividade.
Voltamos com a nossa última atividade da aula sobre as 4 matrizes que formam a religiosidade e a cultura brasileira. No Estatuto da Igualdade Racial, no artigo 33, diz que é inviolável a liberdade de: letra A, consciência e crença; letra B, atacar as religiões; letra C, profanar os templos. Qual você marcou? E embora muita gente aí que está cometendo crime profana templos, está errada. Ataca as religiões ou as pessoas pela sua religião, a letra B também está errada. Então, logo a resposta correta é a letra A. Liberdade de consciência e de crença. Se, com todo o trabalho com a disciplina de ensino religioso, entendermos que é importante respeitar a liberdade de crença do outro e adquirirmos conhecimento sobre essa liberdade, já atingimos nossos objetivos. Retomando, para encerrar a nossa aula, a religiosidade brasileira é formada por 4 matrizes fundamentais: a indígena, que é a primeira aqui no Brasil, a ocidental, a africana e a oriental. O sincretismo religioso é uma marca da cultura e da espiritualidade brasileira, ou seja, formamos nossa religiosidade com elementos de várias culturas. Então, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado dessa aula e nos encontramos na nossa próxima aula. Até breve!